partir do verso 9, Isaías 40, a partir do verso 9. Tu, ó Sião, anunciais boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anunciais boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Os irmãos, o povo de Israel estava perdido. Isaías relata e escreve num tempo em que o povo não sabia discernir quem era o proprietário deles. Ele diz que o jumento sabe quem é o dono, o jumento sabe quem é que dá o alimento, mas Israel não sabia. A situação de pecado tomava conta de toda aquela nação, de maneira que a Bíblia chega a falar que não tinha ninguém que pudesse limpar, sarar e curar as chagas e as feridas. Eis que o povo aqui já está caminhando para o exílio, o povo já está numa situação difícil, o povo já está escravizado e sofrendo as duras penas por conta de uma vida sem considerar a palavra e a voz do Deus de Israel. Eis que no verso 1 do capítulo 40, aí entra uma palavra que diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E no verso 3 entra uma mensagem que nos faz remeter ao Cristo, e quando há uma referência acerca do ministério de João Batista: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai no ermo a vereda do nosso Deus. Nós sabemos que essa palavra se cumpre ali no verso 6, quando diz que uma voz que clama no deserto seria levantada, no verso 3, e isso se cumpre. Nós afirmamos e cremos que se cumpre na pessoa de João Batista, mas nós não podemos somente pensar que isso era só para João Batista. O verso número 9 diz: tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto. Sião é uma expressão figurativa que está fazendo referência ao povo de Deus. E por que não dizer a igreja judaica daqueles dias? Há uma ordem então a ser dada ao povo de Deus: anunciai as boas novas. A palavra anunciar, o verbo aqui, traz-nos a ideia de alguém que está vindo para dar um anúncio de uma vitória, um anúncio de uma vitória de guerra. Esta é a ideia que é dada lá no original, no texto hebraico. E aí ele fala: tu que anunciais boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá. Aqui também há uma conexão forte naquilo que o profeta está querendo dizer: que o povo de Deus, que aqueles que se constituem como igreja na face da terra, deveriam anunciar, deveriam ter como tema único, deveria ser a sua preocupação, o erguer de uma voz. E o texto diz: erguer uma voz fortemente. O verbo, o tronco verbal no qual foi construído essa expressão, traz a ideia de você falar, mas falar com toda a sua força, com todo o ar que possa existir dentro do teu pulmão, falar algo. E o texto diz o que é este algo, o que é esta verdade, o que é esta mensagem que você deve anunciar: as boas novas, a notícia de salvação, a notícia de esperança. E ele fala: levanta e não temas, e dize às cidades de Judá. Eu queria refletir sobre 3 verdades que uma igreja não pode deixar de anunciar. A primeira verdade está na sequência do verso 9. Ele diz: ergue a tua voz fortemente, levante-a e não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus.
Primeira grande verdade que nós não podemos jamais deixar de falar é a realidade de um Deus que é presente. O texto diz: eis aí está o Senhor. Se tem uma coisa que este mundo precisa saber, é que Deus existe. Se tem uma coisa que esse mundo precisa entender, é que Deus está presente, mesmo eles não crendo, mesmo eles crendo, mesmo eles dizendo que esse Deus existe, Deus existe. Essa é uma realidade que a igreja deveria falar e deve falar até o retorno do Senhor Jesus. Eis aí está o vosso Deus. Muito bem, o que isso tem a ver com a igreja? Esta é a nossa missão. Falar de um Deus, de uma cultura que cada vez mais caminha para o ateísmo. Falar de um Deus que se torna cada vez mais desconhecido dentro da própria igreja. Deus aqui ao qual Isaías está se referindo é o Deus criador, o termo é Elohim, é o Deus que fez tudo, é um Deus que é soberano. Este Deus, ele anda sendo esquecido, como nós temos visto em nossos dias. Muito bem, se para a igreja tem uma explicação, para você eu gostaria de fazer uma outra reflexão. Quem é que foi que te autorizou a achar ou a existir, a pensar que Deus não está presente diante das lutas e das dificuldades que você porventura possa estar passando? Porque é muito comum, quando nós estamos passando por angústias, por tribulações, nós começarmos a imaginar que talvez Deus não está preocupado conosco, Deus não está caminhando conosco, Deus não está junto da gente. E aí vem uma verdade que o Senhor quer nos dizer: eis aí está o vosso Deus. Deus está conosco. Jesus falou que Ele estaria conosco e que jamais Deus nos deixaria órfãos. Jesus diz também que à medida que nós fôssemos fazendo discípulos, à medida que nós fôssemos pregando o Evangelho, à medida que nós fôssemos anunciando e ensinando as novas de salvação, Ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Anunciar as boas novas é ter a certeza que Deus está conosco. Primeira verdade: Deus é um Deus presente. A segunda verdade está no verso 10: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Se a primeira verdade é anunciar um Deus presente, a segunda verdade que a igreja deve anunciar é que esse Deus presente é um Deus poderoso. O texto diz: o Senhor Deus virá com poder. E a palavra aqui, Senhor, traz-nos referência a um termo que muitas vezes nós cantamos nos nossos cânticos: Adonai. Esta é a ideia de um Deus que é dono, esta é a ideia de um Deus que é Senhor soberano, e Ele cuidará. E o texto diz que Ele virá com poder. E a palavra poder aqui e a expressão virá traz a ideia de que não há nada que possa impedir o entrar e o agir deste Deus na nossa vida. A ideia aqui de um Deus poderoso que está com o seu braço de poder dirigindo a história e dominando tudo aquilo que possa existir. E que o galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Para a igreja, o que nós poderíamos dizer? Devemos anunciar a existência de um Deus poderoso. Devemos nos comprometer em falar para este mundo que existe um Deus ao qual não há nada que possa impedir a obra dele aqui na face da terra. E para mim e para você, e para nós que muitas vezes passamos madrugadas chorando, entristecidos, e muitas vezes com um desejo intenso de desistir, e por que não dizer, tirar a própria vida, como nós temos muitas vezes assistido nos mais diversos canais, pessoas que desistem por acreditar que não há mais saída. O texto nos diz que Deus ao qual nós servimos, Ele entra com poder